Bom, vamos lá, né? Testando mais uma vez. Vamos aguardar mais alguns minutos para ver se algumas pessoas se apresentam nessa live que foi agendada agora para exatamente às 9 horas da noite. Dar alguns minutinhos, né? Agora são exatamente 21 horas e 1 minuto. Lembrando de que ao término dessa live eu estarei passando o conteúdo para o canal do YouTube, também o canal Nova Consciência, que está associado a essa página, onde os materiais que aqui são postados em vídeo, lá também serão direcionados na página, tá? Bom, como já foi falado em live anterior, né? A primeira live que nós, já temos algumas pessoas aqui entrando, né? Creuza Cerqueira, boa noite, Creuza. Bom, o pessoal vai se manifestando aí, né? Para que eu possa ver as pessoas que estão se apresentando. Vou dar mais alguns minutinhos aí para que as pessoas possam estar acessando, para que as pessoas estejam adentrando, tá? Essa vai ser a segunda live aí do canal Nova Consciência. Nós tivemos uma live agora no dia 25, na quarta-feira, onde nós refletimos sobre uma mensagem dos irmãos pleiadianos. Mensagem essa que foi de muita importância diante dos acontecimentos de transição que nós vamos enfrentando aqui no nosso planeta, né? Então vamos aguardar mais alguns minutinhos. Agora são exatamente as 9h03 para ver se mais alguém se apresenta. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Alex Vitor. Eu sou o fundador aí do canal Nova Consciência, um canal voltado aí que foi criado alguns anos atrás com o intuito de auxiliar no processo de expansão da consciência. Esse canal ele tem um viés totalmente filosófico, um viés de estudo, onde a proposta é de auxiliar na compreensão aí do processo de consciência das pessoas aqui da Terra. Como foi falado em live anterior, todos os artigos, todos os conteúdos postados nessa página eram todos eles provenientes de artigos, de diálogos que eram realizados através de pessoas que me procuravam em inbox, através do Messenger ou do WhatsApp, que eu, com autorização das pessoas, sem expor nomes das pessoas, eu adaptava ele em contextos de diálogos, tá? A partir da data do dia 25, eu recebi uma orientação por parte da espiritualidade que não fosse dado sequência mais daqui para frente em conteúdos expressivos de forma descritivas, narradas através de contextos literários, mas que fosse utilizado a palavra, né? Que fosse utilizado justamente essas lives, onde temas pudessem ser desenvolvidos, tá? Então hoje, como foi falado, né? O tema de hoje à noite é Recado da Terra, tá? Então, para que nós não venhamos a perder muito tempo, lembrando que o material vai ser colocado a posteriori, tanto no canal da página a qual nós estamos aqui vinculados, que é a Nova Consciência, e depois esse material vai ser direcionado para o canal do YouTube. Então eu não vou perder meu tempo esperando que mais pessoas surjam aqui. As pessoas que não puderem acompanhar em tempo real, ficará disponível no canais para que as pessoas possam ver de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu tempo, tá? Bom, para que a gente possa entender um pouco a proposta da reflexão desta noite, eu primeiramente vou trazer a explicação dos acontecimentos, de como se sucederam os fatos, para que a gente possa chegar na parte reflexiva, que é a proposta de hoje à noite, tá? Bom, vamos lá. Eu não sei se todos sabem, mas além desta página de desenvolvimento, onde eu exponho os artigos, onde eu exponho um pouco do conhecimento na proposta de auxílio consciencial para as pessoas, eu também faço, paralelo aos trabalhos da página, também atividades no segmento,
na área de terapias, né? Então, sou reikiano, trabalho também com registros acásticos, trabalho com harmonização energética, então tudo aquilo que é vinculado à parte de terapia integracional e holística, eu também trabalho com isso. Então, é natural que eu, enquanto terapeuta e também enquanto pesquisador e estudioso, também para poder propiciar uma melhor conduta, uma melhor tratativa para com o cliente, é natural que eu também, como ser humano, passivo de erro, passivo de falhas, também busque auxílio para que eu possa ter uma melhor disponibilidade, para que eu possa ter uma melhor estrutura emocional e psicológica para poder auxiliar os meus pacientes, tá? Então é natural que muitas das vezes eu também troque diálogo com companheiros na área de terapia, passe também por alguns atendimentos terapêuticos, justamente para que eu possa buscar reforço energético e psicoemocional para que eu possa ter uma melhor disponibilidade para auxiliar as pessoas que me procuram para as tratativas terapêuticas, tá? Esse contexto do que eu vou expor para vocês, do que eu vou narrar para vocês, se deu exatamente no decorrer desta semana também, tá? Onde eu estava justamente numa tratativa terapêutica com uma amiga minha, a qual ela é psicóloga, psicoterapeuta e também trabalha com florais, tá? E eu estava num atendimento, estava no lugar de paciente, certo? E houve um decorrer durante as tratativas em que, conforme nós estávamos dialogando, conforme nós estávamos conversando sobre a terapêutica em si, fazendo uma análise, né, das questões abordadas, das perspectivas a serem analisadas e refletidas no decorrer da semana, houve um momento em que o qual eu estava esperando, né, que essa minha amiga trouxesse algumas informações. Eu percebi que uma índia muito bonita, de aparentemente uns seus 26 para 27 anos de idade, se apresentou à minha frente. Esse atendimento que eu estava fazendo com a minha amiga era um atendimento online, por conta de eu estar residindo no município de São Paulo, e essa minha amiga, ela faz os atendimentos na região do litoral de São Paulo, no município de São Vicente. Então, a tratativa que nós estávamos se dando partia de uma tratativa online, tá? E nesse momento que nós estávamos decorrendo, refletindo sobre os assuntos abordados, essa índia, ela surgiu na minha frente, aqui na minha residência. Ela utilizava uma fita aqui na testa, com uns desenhos em branco, azul e preto. Ela tinha uma pena no alto da cabeça, que era de uma colorização preta, branca e vermelha na ponta. Ela tinha uma roupa como se fosse de um tecido de um couro de um animal. Tinha algumas pulseiras. O cabelo ele era dividido ao meio com duas tranças que caíam à frente do cabelo, né? E notei também que havia umas sandálias de couro no pé. E essa índia, ela se colocou à minha frente e começou a conversar comigo ao mesmo tempo em que eu estava em atendimento com essa minha amiga terapeuta. E foi muito interessante porque de repente eu me peguei dando risada pela situação, porque eu não sabia se eu ouvia a minha amiga a qual eu estava passando por atendimento ou se eu prestava atenção no que a índia tinha para me dizer. E eu simplesmente comecei no meio do tratamento, comecei a dar risada. E minha amiga que estava me atendendo, ela olhou para mim e falou assim: Alex, aconteceu alguma coisa? Eu falei alguma coisa engraçada, né? E aí eu me atrevi a expor a situação para ela. Eu falei assim: não, minha amiga, que agora nesse momento em que você está aqui falando comigo, nesse momento de reflexão da terapêutica, eu não sei se eu presto atenção em você, naquilo que você está me trazendo como proposta, ou se eu presto atenção na Índia, que nesse momento se coloca aqui na minha frente, trazendo algumas informações que estão dentro daquilo que nós estamos refletindo como terapêutica, mas que também é muito importante diante das coisas que estão acontecendo no planeta Terra. E essa minha amiga, muito curiosa pelo fato de estar acontecendo justamente no momento em que nós estávamos num contexto terapêutico,
ela chegou para mim e falou assim: Alex, então exponha o que essa Índia está falando, de repente pode ser que seja importante até mesmo para a tratativa que nós estamos fazendo, como também pode ser algo para que a gente possa refletir no decorrer da semana e até mesmo de você para consigo mesmo e para seus possíveis futuros atendimentos que você venha a realizar. Pois não, naquele momento eu parei de ouvir o que minha amiga estava falando e me coloquei à disposição de ouvir o que a Índia queria nos dizer. Por que eu resolvi compartilhar isso na live para vocês? Bom, lembrando que a proposta desta página é justamente a expansão de consciência. Eu acredito que todas as informações que nos levam à reflexão, que nos levam a volver para dentro de nós e trabalhar as nossas questões internas, isso já é um processo de expansão da consciência. Quando eu me permito a viajar para dentro de mim, olhar para as questões que são necessárias de serem trabalhadas dentro de mim, abrir mão do meu próprio ego e da minha própria prepotência enquanto individualidade, eu já estou me abrindo para um processo de expansão de consciência. E eu achei que as informações que essa Índia me trazia eram muito relevantes diante de todo um contexto que nós estamos passando no planeta. Como foi falado através do conteúdo trazido pelos pleiadianos na quarta-feira passada, é aquilo que justamente eu falei. Quem de nós não está sendo convidado a passar por um replanejamento interno? Quando nós falamos de transição planetária, essa transição, como foi falado no início da semana, é uma transição que se dá de caráter interno, a nível interno. Nós estamos sendo convidados a passar por uma faxina intensa. Então nós estamos colocando tudo para fora daquilo que nos acomete, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que faz com que as nossas feras interiores se eclodam, né? Então nós estamos jogando para fora, estamos regurgitando para fora tudo aquelas nossas mazelas, né? Então nós estamos em alguns momentos colocando as nossas feras para fora, porque nós estamos passando por um processo interno, estamos passando por uma faxina interna, estamos remodelando a nossa essência, tá? E é muito interessante o que essa Índia traz como reflexão, porque diante desse mundo de tecnologia que nós estamos vivendo, diante desse excesso de capitalismo, nós vamos percebendo que muitas coisas da nossa ancestralidade nós estamos perdendo, nós estamos deixando para trás. Hoje nós observamos que muitas rodas de pessoas aglutinadas no mesmo espaço, no mesmo quadrado, se perde-se os diálogos entre pessoas, para que as pessoas percam horas e horas dialogando através de um WhatsApp, dialogando através de um aparelho tecnológico. Muitas das vezes nós temos aí 1000 amigos numa página de rede social, mas muitas das vezes nós nos encontramos sozinhos para conosco mesmo, porque é a mudança de valores, né? É os valores que as pessoas vêm apregoando. Nós temos um sistema capitalista que cada vez mais sufoca o nosso ser, sufoca o nosso eu, em detrimento de valores que cada vez condicionam o indivíduo ao ter. Então a gente deixa de ser, deixa de vivenciar o nosso processo de interiorização para viver justamente esse ambiente de exteriorização, esse ambiente do ter. Então eu só sou feliz se eu tenho, eu só sou bem visto na sociedade se eu tenho, eu sou bem aceito na tribo e no conceito de ideias a qual eu convivo se eu tenho, e eu esqueço de ser, não é verdade? Então, ao mesmo tempo que a tecnologia nos traz um certo conforto, nos traz uma certa facilidade, ela de algum momento também sufoca as nossas raízes ancestrais, sufoca o contato com a natureza, que era muito comum antigamente, quando muitas das vezes nós, junto com a nossa família, embarcávamos em viagens para lugares aonde nós tínhamos contato com a natureza. Nós, enquanto jovens, brincávamos na rua, né, por horas e horas, sendo que sempre, desde que o homem é homem, sempre existiu a criminalidade, sempre existiu, digamos assim, entre aspas, a maldade. Mas não era uma coisa tão alastrada, tão divulgada, tão potencializada por uma estrutura de mídia que massifica as consciências,
que massifica o indivíduo a pensar e refletir, que aprisiona a mente, encarceriza a consciência para que cada vez mais o indivíduo, através do medo, se retenha cada vez mais na cobiça do ter, né? Então, muitas das vezes nós criamos um sistema, lobotomizamos, ou seja, retemos a nossa consciência, porque uma estrutura capitalista, uma estrutura de mídia massifista, cria cada vez mais um aprisionamento do pensamento, das estruturas, das ideias, para que nós nos tornamos cada vez mais exímios consumidores de uma estrutura que cada vez mais quer que o indivíduo não pense, não racionalize e, acima de tudo, não se espiritualize. Então é muito interessante a reflexão que essa Índia veio nos trazer, a seguinte: quando essa Índia se apresentou à minha frente, ela me mostrou na minha tela mental a imagem de um feto, certo? E esse feto, ele estava passando por um processo de fase gestacional. Então esse feto, na medida em que ela mostrava esse feto na minha tela mental, esse feto ele ia passando justamente pelas fases de desenvolvimento que esse feto ocorre dentro de uma placenta uterina, dentro de um ventre de uma mulher. O interessante é que no entorno dessa placenta, na medida em que esse feto ia desenvolvendo, essa Índia, ela acendia velas, eram velas brancas, e ela acendia uma vela em cada extremidade, né? Ao todo formando 5 estrelas. Então ela iniciou colocando uma vela em cada ponto cardial, representando os pontos cardeais do nosso planeta, e complementou mais 2 velas em extremidades, que segundo ela tem a ver com o eixo de movimentação ao qual o nosso planeta Terra está passando. Ela disse que estaria utilizando justamente o elemento do fogo, porque o elemento do fogo é um elemento transformador, é um elemento restaurador. E de repente eu me deparando com aquela placenta, passando justamente pelo período gestacional dos 9 meses de processo de formação do feto, eu me atrevi a perguntar para aquela Índia: mas por que você está me mostrando esse feto? Por que você está me mostrando justamente esse desenvolvimento que todos nós, seres vivos na Terra, passamos, independente de nós, seres humanos, como os animais também na Terra? Embora o ciclo gestacional do animal difere do ciclo gestacional do homem no seu tempo de desenvolvimento, mas todo ser vivo que habita nessa realidade física, biológica e tridimensional do planeta Terra passa por esse processo de fecundação, passa por esse processo de transformação até o desenvolvimento de um feto. E o que ela quis explicar justamente com isso? Ela quis dizer: olha, filho, é muito importante que vocês aqui na Terra entendam que vocês estão abortando o ciclo evolutivo que a Mãe Terra permitiu ser gerado. Olha que interessante. Por mais que vocês, enquanto encarnados, passem por um processo gestacional de 6, 7 a 9 meses de desenvolvimento para que vocês possam ter o princípio do nascimento através da união do homem, ou seja, o elemento masculino, e a mulher, que é o elemento feminino, ou seja, um elemento ativo e um elemento passivo, certo? Mesmo que vocês passem por esse processo naquilo que vocês denominam reencarnação, ainda assim vocês têm que entender que esse planeta para vocês, ele é como um feto. E ela explicou que para os índios nativos, nos primórdios da humanidade, para os índios nativos, antes da influência do homem branco nas suas culturas, antes das invasões territoriais, o conceito tribal, o conceito dos índios, era que a terra era uma mãe, era a mãe terra. E por isso eles chamavam essa mãe terra de Gaia. Era uma forma carinhosa, era uma forma amorosa. Porque eles sabiam que antes mesmo deles passarem por um processo de desenvolvimento fetal no útero de uma mulher, com a união da potência masculina e da potência feminina,
Tudo partia-se primeiramente do sopro inspirativo de Gaia na confecção e no recebimento desse espírito que iria ser sim entregue de Gaia para a concepção masculina e feminina naquilo que nós concebemos na matéria e na tridimensionalidade da fecundação material, do nascimento material. Olha que interessante. Então, muito antes da concepção material, o índio reverenciava Gaia pela permissão de receber nesta terra abençoada e sagrada o seu espírito, que era eterno, que era do universo. E Gaia amorosamente colhia esse espírito, colhia essa individualidade no seu ventre. Gaia amorosamente acolhia esse índio tribal, acolhia essa consciência em desenvolvimento, trazia para o seu ventre, e dali Gaia iria permitir para que a potência masculina e a potência feminina permitisse o desenvolvimento e gerasse o nascimento encarnatório daquele índio. Olha que coisa linda, né, gente? Olha a profundidade, a riqueza de informação que essa Índia nos traz. Diante de um mundo hoje tão tecnológico, diante de um mundo hoje em dia tão racional, diante de um mundo hoje em dia que tudo tem que ser provado cientificamente, que tudo tem que ser levado para um laboratório, que tudo tem que está pautado em registros acadêmicos, em certificados, em diplomas, e um índio, na sua simplicidade, vem trazer uma riqueza de informação. Em pleno século XXI, no auge de uma transição planetária, no auge de uma estamos sendo convidados a trabalhar internamente. Olha a riqueza de informação que essa Índia nos traz. Olha a riqueza de amorosidade que essa Índia faz. Então, como ela falou, vocês estão abortando, vocês estão se abortando tudo aquilo que a natureza graciosamente vos concede. Então, volto a dizer, quantas pessoas estão nesse momento depressivas, quantas pessoas nesse momento estão pensando em suicídio, quantas pessoas a gente vê num diálogo no trabalho, num diálogo nas redes sociais, num diálogo no nosso dia a dia, pessoas altamente sem perspectiva de vida, pessoas se prendendo em pensamentos e ideologias de revoltas, pessoas indignadas, frustradas. Quantas vezes nós, por estarmos afogados nessas vibrações densas e pesadas, não estamos abortando esse nosso feto que é a vida, essa vida espiritual? Quantas vezes nós não estamos matando o nosso espírito, a nossa consciência espiritual, em detrimento desse materialismo que nos sufoca, que abafa o espírito de permitir voos altos, como um pássaro. Porque, gente, um pássaro, ele não foi criado pela providência, ele não foi criado pelo Criador para ser enjaulado e simplesmente satisfazer o nosso ego, a nossa prepotência, a nossa vaidade. Um pássaro, ele foi criado para voar em contato com a natureza. O pássaro, ele se torna bonito quando ele, em contato com a natureza, canta, e canta como um roxinol, encanta os nossos ouvidos. Nós fomos criados pelo universo para dar o nosso encantamento, para dar beleza à vida, para embelezar o ambiente onde nós somos convocados a estagiar. É isso que essa Índia quis trazer nessa simbologia do feto. Olha o cuidado que a natureza, o cuidado que o Criador tem com todos nós. Olha o cuidado que essa terra nos recebe, que nos oferece como uma escola de aprendizado. E quantos de nós estamos aqui, ora, encarnados nesta realidade, reclamando: nossa, eu não queria estar aqui. Esse planeta é horrível de viver. Aqui as pessoas são muito revoltosas.
Aqui há uma incidência muito grande da maldade. Os nossos políticos não prestam. Nossa, o que eu estou fazendo nesse planeta? Eu podia estar num planeta melhor, podia estar numa condição de vida melhor. Gente, esse é o nosso momento. É o agora. Essa terra nos agasalha para aqui nós contribuirmos com o melhor. Para aqui nós darmos o melhor. É aqui, nesse momento, no agora, nessa terra. E se nós sairmos dessa densidade de pensamentos pessimistas, se nós sairmos desse pensamento que massifica, que oblitera a consciência para voos mais altos, nós estaremos abortando a nossa essência espiritual, fechando os nossos sentidos extrasensoriais para a beleza e riqueza que esse planeta nos oferece. Gente, esse planeta ele é muito lindo. A riqueza natural é muito exuberante. Quantas raças oriundas de outros sistemas aqui não vêm para estudar a nossa fauna, para estudar a nossa flora, para estudar as espécies marinhas que são tão ricas no nosso planeta. É claro e natural que nós não estamos num planeta feliz. É claro e natural que nós ainda não atingimos a massa crítica de um planeta regenerado. É claro que nesse momento em que nós nos encontramos, há uma manifestação muito grande de espíritos ainda belicosos, de espíritos que ainda trabalham para o interesse próprio, de espíritos que ainda há a predominância do ego, de espíritos que ainda têm a predominância do ter em detrimento do ser. Há um exagero da predominância do eu. Basta nós vermos o quando nós somos criança, que nós temos aquela questão do esse brinquedo é meu, o quarto é meu. Por quê? Porque isso faz parte de um processo, nós estamos em vias de processo, estamos em vias de transformação. O ambiente nos convida a essa transformação. Mas o que essa Índia traz de informação e que eu quis passar para vocês nessa live é que não abortemos a nossa evolução nesse planeta. Não matemos essa criança que levou o tempo para ser desenvolvida, célula a célula. Se nós nos colocássemos a estudar todo esse processo de evolução que se dá nesses 9 meses de gestação uterina, e isso nós conseguimos encontrar material na internet. Hoje a internet é vasta de materiais e de conteúdos. Nós veríamos a grandeza que o Criador nos oferece. Gente, é magnífico, é lindo demais. Você vê da união de gametas o processo de desenvolvimento e de multiplicação das células. O desenvolvimento desse 9 meses de período gestacional. Gente, é maravilhoso. O processo chamado vida. E quantos de nós estamos, por conta de situações externas, por conta do meio, abortando o nosso processo evolutivo aqui na Terra? Não caiamos no pessimismo, não caiamos no desânimo. Jesus já havia dito há mais de 2000 anos atrás que a felicidade ainda não é desse mundo, não pertence ainda a esse mundo, mas demos o nosso melhor para que em futuro promissor, para que nós, ao retornarmos para a nossa verdadeira morada, que é espiritual, possamos colher os bons frutos das nossas ações aqui na Terra. Saibamos entender e compreender que cada um só dá aquilo que pode dar, aquilo que a sua consciência lhe permite. Não exigemos do outro aquilo que ele não tem condições ainda de conceber. Isso vai de encontro até mesmo com a mensagem que foi trazida pelos pleiadianos. É como se essa mensagem da Índia complementasse as informações que os pleiadianos nos trouxessem. É como se a espiritualidade estivesse gritando da realidade multidimensional e dissesse: irmãos, acordem. Acordem para o potencial que todos vocês trazem dentro de vós. Acordem para a riqueza que está dentro de vocês e vocês não estão enxergando, porque vocês estão se deixando levar por uma vibração densa, por uma vibração turva que sufoca os sentidos. Lembra daquilo que o Cristo disse: adquirir olhos de ver, ouvidos de ouvir. Vamos sair dos 5 sentidos
Vamos sair da massificação de ideias. Vamos começar a olhar para aquilo que há de mais bonito nessa terra. Está difícil, está doloroso, a gente se sente às vezes sozinho. Vamos buscar a natureza. Vamos trazer a natureza para as nossas casas. Vamos, para quem mora no litoral, vá para a praia, molhe o pé na água do mar, sinta areia. Para as pessoas que moram em regiões onde há a grande incidência da floresta, abraça uma árvore, vá para um lugar onde você possa encontrar o canto dos pássaros. Gente, há 1001 oportunidade de nós voltarmos a entrar em contato com a natureza. Coloque plantas na sua casa, coloque vasos na sua mesa, converse com os animais. Gente, os animais também falam, os animais também expressam sentimentos, os animais também expressam amorosidade. E o quanto nós aprendemos com os animais, se nós tivermos humildade de entender que a natureza é vasta e rica em aprendizado. Está na hora de nós voltarmos para aquela simplicidade dos tempos primeiros. Muito antes da tecnologia dos brancos invadir e massacrar o conhecimento do homem tribal. Resgatemos a nossa simplicidade, resgatemos o contato com a nossa natureza interna, que é espiritual. Lembremos de todo esse preparo, de todo esse trabalho que a espiritualidade traz conosco, de todo esse desenvolvimento. Quantas encarnações e reencarnações nós estamos sendo preparados, forjado ante o tempo, para que nós possamos nos transformar cada vez mais em consciências melhores, em indivíduos melhores. Em cada reencarnação que nós aqui aportamos nessa terra, é como se fosse um ciclo gestacional, assim explicou essa Índia. Cada vez que nós retornamos à matéria com um planejamento kármico e que Gaia nos recebe em seu ventre novamente, concebendo-nos a oportunidade dessa consciência espiritual se materializar na tridimensionalidade, é um processo de germinação, é um processo de transformação. Gente, valorizemos essa riqueza que está dentro de nós. Não é o externo que vai fazer a diferença na nossa vida. Nós somos felizes, esteja aonde estivermos, se nós formos felizes conosco mesmo. Haverá amor aonde quer que estejamos, se nós nos amemos acima de tudo. Projetaremos na terra aquilo que nós projetamos dentro de nós. O externo é apenas uma extensão daquilo que está dentro de nós. Então, quando nós nos pegarmos em pensamentos pessimistas, no excesso de valorização do materialismo, no excesso de preocupações que nos frustram e que enclausuram a nossa consciência dentro de uma gaiola, matando o roxinol da beleza do canto exuberante que o Criador permitiu, trancando aquela ave frondosa que foi criada pelo Criador para voar, para voos altos e esplendorosos. E lembremos-nos dessa imagem simbólica que essa Índia nos traz, desse processo de desenvolvimento do feto que todos nós passamos. E cremos que o Criador tem total esperança no nosso processo evolutivo. A espiritualidade jamais trará informações tão valorosas para que nós venhamos a repensar sobre nós mesmos, sobre os nossos modelos, se ela não acreditasse no nosso potencial, se ela não acreditasse que nós somos capazes de mudar, de nos transformar. Então, a partir de hoje, do agora, ao término dessa live, permitam-se a se consagrar a si mesmo. Olhem para o seu corpo, se olhem de frente de um espelho e olhem a riqueza que é o nosso corpo físico, a riqueza do nosso aparelho fisiológico, essa máquina, essa engrenagem tão perfeita criada pelo Criador.
mas que passou por 9 meses de um período de transformação, para quando ela vem para a vida, ela seja o melhor maquinário de experiência para a consciência evoluir. Gente, não menosprezemos o nosso potencial, não menosprezemos a nossa transformação. A ciência prova que todos os dias o nosso corpo se transforma, todos os dias o nosso corpo se reconstrói. Essa é a riqueza do nosso maquinário, porque esse maquinário simplesmente sofre a influência do nosso espírito, da nossa potência espiritual, que é o fruto desta potência criadora. Deus, Yahvé, Jeová, não importa o nome. Existe uma potência onisciente e criadora que preside todo o cosmos, todo o universo. E nós somos a ferramenta dessa potência criadora. Nós somos potenciais co-criadores, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança do Criador. Nós somos a extensão a nível tridimensional da potência desse Criador. E aí nós vamos entender aquilo que Jesus dizia, que o Pai está em mim e eu estou com o Pai. Todos nós estamos com o Criador, partindo dessa grande placenta orbital que é a nossa mãe Gaia, que é a Terra. Cultivemos a nossa terra com todo o amor, com toda a sabedoria, porque não tem só o trabalho para com o nosso corpo físico. Nós sabemos que há necessidade de zelo, de cuidado, de uma boa alimentação, para que o nosso corpo tenha saúde, melhor condicionamento físico e emocional. Assim também Gaia necessita dos nossos cuidados. Assim também Gaia necessita que nós cuidemos dela. Se nós cuidamos tão bem de um carro, levamos o carro para que ele possa ser abastecido com uma gasolina de qualidade, se nos preocupamos em levar o nosso carro num excelente mecânico de confiança, se nos preocupamos com o nosso corpo para que nós possamos ter condição de saúde, para cuidar da nossa família, para que nós possamos trabalhar e ter o nosso sustento, Gaia também necessita que nós olhemos para ela. E assim como nós saímos da incumbência de amorosidade dos nossos pais, saibamos louvar e agradecer a preciosidade que esse planeta nos oferece, de aqui estarmos como consciências coletivas em prol de uma transformação a nível íntimo de nós para conosco, moldando, transformando, adaptando para dar o melhor de nós para esse planeta, para as pessoas à nossa volta, para o mundo, para que um dia nós possamos transformar esse planeta numa nova morada, num novo potencial gestacional para outras consciências coletivas que ora se encontram no plano espiritual, aguardando que o planeta se encontre em melhor condições vibracionais para que esses seres aportem numa condição de estrutura vibracional mais propícia para que esses irmãos tragam a sua inteligência e, acima de tudo, a sua amorosidade, para que assim nós possamos atingir a tão sonhada regeneração plena que nós estamos trabalhando, partindo do nosso interior. Então eu peço a todos vocês, sigam o conselho dessa Índia. Lembre daquela placenta que necessita do amor, necessita do cuidado. Toda mulher e toda mãe, quando ela se vê grávida, ela tem zelo por aquilo que está dentro dela. Ela olha para o espelho e vê aquela barriga em formação e ela olha com amor, ela olha com zelo. Ela fica naquela expectativa, esperando aquele nenenzinho nascer. Projeta na sua imagem como vai ser o rosto, como que vai ser pegar aquela criança quando ela nascer. Um pai, quantas das vezes chega do trabalho cansado, esbaforido, mas ele se sente prazeroso em colocar a mão na barriga.
conversar com aquele nenenzinho que está em desenvolvimento, colocar o ouvido, e a felicidade daquele casal de escutar o coraçãozinho, de ver aquela criança dando os primeiros movimentos na placenta, o primeiro chute na barriga. Quanto amor, gente, quanto zelo, quanto carinho. Lembremos que nós somos um feto em desenvolvimento, que Gaia é a nossa mãe e que há a necessidade do amor para conosco. É essa a mensagem que essa Índia quis trazer e que eu compartilho com todos vós, porque é de muita importância no mundo em que nós estamos. No ambiente que muitas vezes nos sufoca, no ambiente que muitas vezes apaga o nosso brilho, quando na verdade todos nós nascemos para brilhar, todos nós temos luz para brilhar, e essa luz está aqui dentro do nosso coração. Então lembre, aquele que é pai e mãe, ou mesmo aquele que ainda é jovem e não teve a possibilidade de ser pai e mãe, mas que tem um exemplo dentro de casa, ao ver a sua mãe passando por um processo gestacional, lembra daquele carinho, daquele cuidado, daquela alegria do pai e da mãe, acompanhando todo o processo de desenvolvimento. Se ame, se agasalhe, se acolhe, se cuide, se zele. Aquela mesma alegria, traz essa alegria para você, traz essa alegria para a sua vida. É isso que essa Índia quer nos dizer. E o mais bonito de tudo isso foi que, ao término dessa imagem e dessas palavras tão bonitas que ela me trouxe, ela simplesmente estendeu a mão e falou assim: filho, vem comigo que eu vou te levar para um lugar tão bonito, para você resgatar a sua criança interior. E de repente eu me vi numa aldeia, aonde haviam ocas de palhas com vigas de madeira, no ambiente campestre com muita mata. Eu pude sentir o cheiro da mata, e eu vi aqueles índios caminhando. As ocas estavam próximas à margem de um rio. E quando eu olhei para o rio, eu vi muitas crianças, muitos índiozinhos brincando no rio, mergulhando no rio, se banhando no rio. Aquela índia olhou para mim e falou assim: filho, criança não guarda mágoa, criança tudo esquece, porque a criança vive na alegria, criança vive na felicidade. E eu vi aquelas crianças na margem do rio, tomando aquele banho, jogando água para cima, cantando aquela música tribal. Via as índias preparando roupas com restos de animais, com couro. Via os homens fazendo seus ritos, e só via naquele ambiente alegria, festividade, família, respeito e amorosidade. Não vi tecnologia, não vi nenhum celular, não vi nenhum computador, não vi nenhum carro, não vi nada de tecnologia, mas eu vi o que aquela Índia queria nos trazer: a simplicidade, a alegria, família, tribo, raiz, terra. É isso que essa Índia quis nos trazer para essa reflexão de hoje, e é isso que eu compartilho e divido convosco nessa live de hoje. E espero que essas lições que essa Índia me trouxe sirvam também para a reflexão de cada um de vocês que nesse momento escutam essa live. E é isso que eu tentei, de uma forma o mais precisa possível, das informações que eu recebi dessa Índia. E o mais interessante, para finalizar essa live de hoje, eu pensando hoje no trabalho, hoje eu estava trabalhando, pensando em como que eu ia conduzir essa live, como que eu ia trazer esse conteúdo que essa Índia havia me passado. Um amigo, um companheiro de trabalho, ele passou por mim e foi até o banheiro, foi até o toalete. Eu estava sentado numa cadeira, esse companheiro de trabalho passou no toalete, e eu vi que quando esse amigo entrou no toalete, um índio parou e ficou na porta do banheiro, como esperando esse meu amigo. E eu vi que esse índio, ele tinha um cabelo tipo de cunha,
todo preto. Ele tinha umas pinturas assim azul no rosto, o azul aqui embaixo e azul no peito. E tinha uns negócios de coco aqui e tinha uma toalha vermelha que cobria as partes genitais e a parte de trás. Eu olhei aquele índio esperando o meu amigo que havia entrado no banheiro e de repente eu falei, mas o que é isso, né? E ouvi mentalmente, Chavante, é um índio Chavante. E aquele índio continuou parado. O meu amigo saiu do banheiro e quando o meu amigo saiu do banheiro eu vi que aquele índio acompanhou. O meu amigo se aproximou de mim e falou assim, cara, tem um Chavante do seu lado. E por coincidência esse meu amigo ele está passando por um processo de iniciação no xamanismo. Ele está em busca, né, de si próprio, buscando o conhecimento do xamanismo. E como eu não sei se é do conhecimento de todos, eu também sou xamã, também sou iniciado dentro da tradição xamânica. E eu falei para ele, há um Chavante do seu lado. E ele falou assim, cara, eu não consigo ver que nem você vê, mas eu estou sentindo realmente uma energia diferente, uma energia muito ativa, uma energia muito forte. E nesse momento em que ele falou que ele sentia essa energia, eu vi esse Chavante do lado dele. Eu falei, nossa, que interessante, ele está do seu lado. E mais interessante ainda, não há só ele aqui, há outros Chavantes do seu lado. E ele está dizendo para mim o seguinte, para te dizer que é para você pesquisar sobre os Chavantes. E o meu amigo ficou todo arrepiado porque ele falou assim, cara, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo que é uma energia muito forte. E ele ficou muito encantado. E eu fiquei com aquilo na cabeça, índios Chavantes, não tenho conhecimento sobre os índios Chavantes. E aí eu comecei a pesquisar, quando eu cheguei do trabalho, alguma informação sobre os índios Chavantes. E o interessante que eu descobri que os índios Chavantes no Brasil, eles vivem na região do Mato Grosso, é uma cultura de índios originárias do Brasil. A predominância deles, a concentração dos Chavantes se dá mais nas regiões do Mato Grosso. E o triste ao saber nessa minha pesquisa é que os Chavantes eles estão passando por uma dificuldade proveniente ao Covid, né? Eles perderam muitos membros da tribo. Eles têm perdido muitos membros de idade, muitos caciques, muitos pajés, né? Eles estão passando por um isolamento, né? A ONU gerou algumas comunidades de isolamentos para que eles não tenham muito contato com o homem branco, porque eles têm muita facilidade de sofrer a moléstia do Covid, né? Também descobri nas minhas pesquisas pela internet que o governo está cedendo cestas básicas para os índios Chavantes porque eles estão passando fome no Brasil. Só esse mês foi doado 3.300 cestas básicas. Gente, 3.300 cestas básicas, porque os índios Chavantes estão passando fome. E além dessa dificuldade da fome e da dificuldade com a consequência do Covid, eles também estão sofrendo muito com a expansão de território por parte do crescimento agrícola e pecuarista no Brasil, né? Então eles estão perdendo terras, estão perdendo posses por conta dessa ganância da agroeconomia, né? E eles estão numa luta aí desenfreada para preservar o resto que sobrou, porque eles foram muito massacrados, eles foram muito perseguidos aqui no Brasil por conta dessa expansão territorialista por parte da agropecuária. E quando eu estava me preparando para finalizar essa live, um Chavante veio, né? E confesso que me emocionou muito. E ele pediu que eu aproveitasse dessa live e pedisse para que o homem branco orasse, enviasse vibrações para os povos da sua terra. E ele disse assim: menino pardo, peça aos brancos de sua terra
peça aos que te escutam oração, vibração, prece para meus irmãos da terra que nesse momento choram, que nesse momento carecem de ajuda. Então esse índio Chavante disse que não foi à toa que eu vi os Chavantes, porque é para que nós, em hipótese alguma, esqueçamos as nossas raízes. Aconselho a vocês a pesquisarem na internet e vejam a dificuldade que esses irmãos estão passando. Gente, não é só nós. Nós ainda temos uma casa, temos moradia, temos infraestrutura, temos uma cama para nos aquecer. E muitos desses índios vêm sofrendo abusos por conta de um sistema econômico. Muitos desses índios sofreram muito na década de 40, no auge da expansão territorialista, e ainda estão sofrendo muito. E esse Chavante veio humildemente complementar a mensagem que essa índia me trouxe através de uma terapia, que esses irmãos também faz parte do processo dessa placenta chamada Gaia. Então, hoje peço a vocês que ao final dessa live, quando nós formos fazer uma vibração, vamos fazer uma vibração para os irmãos Chavantes, lembrando dessa mensagem também que esse irmão complementou, pedindo que vibremos aos irmãos Chavantes, que nesse momento de tanta dificuldade que nós estamos passando, os nossos irmãos índios também estão passando. E olha que interessante, ao abrir o Evangelho mais uma vez, para darmos início à live dessa noite, veja que interessante o capítulo que caiu. Mais uma vez aqui está a prova, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que caiu? Não é sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrer aquele que está na necessidade, ele não consulta a sua crença, a sua opinião, nem quer que seja. Gente, mais uma vez o Evangelho batendo com o que a Índia trouxe de informação e o que esse Chavante me trouxe agora há pouco, antes de iniciar a live. Vamos lá de novo. Não é sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, o que quer que seja. Gente, mais uma vez o Evangelho jogando na cara. Mais uma vez o Evangelho indo de encontro com o que essa Índia nos trouxe de informação. E mais uma vez o Evangelho indo de encontro com o que esse Chavante trouxe hoje à noite para mim e o que eu vi ao lado desse meu amigo no trabalho. Gente, não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. A espiritualidade está gritando nos nossos para a gente. A espiritualidade está dizendo: vamos mudar, vamos buscar a nossa essência, vamos nos amar, vamos nos valorizar. Não abortemos o nosso processo evolutivo nesse planeta, mas tenhamos como pauta a busca da nossa ancestralidade, das nossas raízes. E agora eu convido vocês, nesse momento, a fechar os olhos de vocês e a buscar a nossa ancestralidade. E nesse momento, vibremos aos nossos irmãos Chavantes, lá em Mato Grosso, que estão passando pelas suas dificuldades, que só querem viver assim como nós, que só querem ter a sua cultura respeitada, a sua liberdade respeitada.
E assim como nós que estamos sendo massacrados por esse autoconsumo, por esse excesso de materialismo, por esse excesso de tecnologia, vamos nesse momento, você que está na sua casa, fique descalço, tire seu sapato, tire seu chinelo, vamos buscar para a nossa raiz, vamos buscar a nossa ancestralidade, feche seus olhos nesse momento e vamos lá vibrar pelo planeta, vibrar por Gaia, vibrar pelos nossos irmãos chavantes, pelos índios e por todo o planeta. E é isso, meus amigos, fica um pouquinho dessa música, Raminô Yawanawá. É uma música cantada pelas mulheres indígenas, que fica o nosso respeito por esses irmãos, lembrando que o Brasil é uma terra de ancestralidade, que nós, ao nos deitarmos hoje, vibremos como esse irmão Chavante nos pediu, ao seu povo, à sua cultura. Vibramos ao nosso Brasil, que nós possamos dar o nosso melhor pela nossa nação, não esperando dos outros aquilo que nos compete. Vamos dar a atenção que cabe a cada um de nós. Se agasalhe, se ame, cuide do seu processo de desenvolvimento. Lembre que nós estamos numa placenta, que é a Terra, que é a Gaia. E é isso que eu peço a todos vocês. É isso que essa Índia veio nos pedir, para olhar mais para nós mesmos, para enxergar para mais para nós mesmos. E se esse Chavante veio e pediu para nós, brancos, negros, pardos, nipônicos, ou quer que seja, a olharmos para o seu povo, é porque eles também sentem que fazem parte da nossa gente. Não nos esquecemos desses irmãos. E convido vocês a pesquisarem na internet um pouco mais sobre a condição desses irmãos. Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Estará disponível esse conteúdo na página
e também estarei disponibilizando no canal do YouTube. Peço, compartilhem, divulguem, deem joinha, deem like, porque é necessário que essas informações sejam propagadas para o nosso bem e o bem de todos. Mais uma vez, muito obrigado. Namastê.